O iceberg do Bob Esponja. Vamos estar trazendo aqui o vídeo do iceberg do Bob Esponja, gente. Vou estar vendo aqui o iceberg do Bob Esponja calço quadrado. E bom, sem muita enrolação, vou botar aqui. Pera, só deixa eu fazer uma mudada. Bom, eu fui tentar mudar. Eu tô vendo aquele suquinho ali que tá do lado do meu personagem. Então eu fui tentar mudar aquele suco porque eu não gostei muito daquele suco ali, gente. Então eu fui tentar mudar. Deu pau, então vou ter que ficar assim mesmo, gente. Bom, vamos começar aqui o iceberg do Bob Esponja. Eu vou entrar nesse. Vocês estão prontas, crianças? Gente, lembrando que. Peraí, meu personagem foi estranho. Lembrando de o vídeo eu vou estar assistindo. O nome do canal vai estar aí na descrição. Inclusive, ali é o nome dele. É o Chase, gente. Vão lá, se inscreve no canal dele. Por causa foi ele quem fez o vídeo do iceberg do Bob Esponja. Se inscreve no canal dele pra estar ajudando ele. E bom, inclusive já vou deixar meu like aqui, gente. Bom, vamos pro vídeo. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Já tá dando um erro ali absurdo. Tá tendo. Pelo jeito tá tendo uma participação do amigo dele ali também. Legal. Pra quem não tá ligado, nos vídeos de iceberg você pega um tema específico e vai jogando informações sobre esse tema. Quanto mais a gente desce no iceberg, mais estranhas serão as informações passadas. Eu acho que deu pra entender. Eu acho que vocês já sabiam como é que funciona o iceberg, né, gente? Inclusive eu já postei um outro vídeo aqui no meu canal assistindo outro iceberg e era um iceberg do Little Big Planet. Um iceberg brasileiro do Little Big Planet. Assiste lá depois. Eu vou estar deixando aí no card. Aí no canto direito superior da tela. Pra vocês estarem assistindo. Bom, vamos continuar? Bora lá. Bob Esponja na Terra Aleatória. Nesse episódio, o Bob Esponja e o Lula Molusco têm que fazer uma entrega de hambúrguer num local totalmente maluco, chamado de Terra Aleatória. O local é tão misterioso que ninguém sabe ao certo como chegar lá. Tudo que você tem que fazer é simplesmente sair andando. E nesse episódio a gente tem uma cena que foi deletada. Pra quem não tá ligado, essa imagem faz referência a uma antiga creepypasta que circulava pela internet, também conhecida como Red Mist. Nesse episódio dá aquela referência à creepypasta a clássica creepypasta do Bob Esponja do Red Mist, gente, do Lula Molusco. Não tá me lembrando muito bem desse episódio, mas agora eu me lembrei. Onde é que apareceu o Lula Molusco com os olhos vermelhos. Uma referência legal. Pena que tá aí. Claro, que Bob Esponja é um desenho não só pra criança também, né? Antigamente não era só pra criança, agora ficou muito infantil. Mas ele era um. Aí tiveram que remover. Por causa de daí era uma cena de. Tava meio que aterrorizando muitas crianças e daí tiveram de remover essa cena. Infelizmente. Por causa era uma referência de legal. E mudaram pra uma cena de um bebê Lula Molusco. Nem preciso explicar porque foi deletado, né? É um pouco assustador pra citar num desenho infantil. Mas é bom saber que por um breve momento esse easter egg foi ao ar. Minhas pernas. Em diversos episódios do Bob Esponja, Gente, eu vou fazer um teste rapidinho. Eu tô de volta aqui e fazer um teste, mas já voltei. personagem misterioso aparece de fundo, sempre gritando a mesma frase. Por muito tempo isso foi apenas um mistério, mas na 11ª temporada eles decidiram fazer um episódio focado nesse personagem. Fred é um cara que sempre vive quebrando a sua perna. O Bob Esponja se sente culpado por ter acidentalmente atropelado ele, então ele decide que agora vai manter Fred fora de perigo a todo custo. A fenda do biquíni é resultado de... É só por só...
falou do episódio da minha perna. Testes nucleares. Essa teoria diz que a fenda do Bikini foi baseada no atol do Bikini, uma ilha localizada no Oceano Pacífico, onde 23 dispositivos nucleares foram detonados, como parte de um teste de armas nucleares. Esse teste foi realizado pelos Estados Unidos. Essa teoria afirma que a radiação causada pela bomba foi o que deu origem aos personagens. Essa mutação fez os animais terem inteligência e diversas características humanas, como a gente pode ver no desenho. Lula Molusco bonitão. Você já deve ter visto esse meme pela internet, e é simplesmente o Lula Molusco com o rosto totalmente harmonizado. Essa imagem vem de um episódio da 5ª temporada, chamado As Duas Caras do Lula Molusco. Após sofrer um acidente, o Lula Molusco vai pro hospital e quando os médicos tiram todas as suas faixas, ele se vê totalmente diferente. Toda a população da fenda do Bikini começa a elogiar e perseguir ele. Esse daí é outro episódio também, é clássico do Bob Esponja. Provavelmente todo mundo que já assistiu esse episódio. Ele é um dos bem clássicos. O marido da Sra. Puff. A Sra. Puff é a professora de pilotagem da fenda do Bikini. Ela é a personagem com a maior ficha criminal de todo o desenho. Ela foi pra prisão diversas vezes, normalmente pelo fato do Bob Esponja sempre bater os barcos e causar uma terrível destruição. No episódio da 2ª temporada, Amor Cascudo, é revelado que o marido da Sra. Puff foi pescado e empalhado, e acabou sendo transformado em um abajur. Pente. No desenho é meio engraçado, mas se for pensar na vida real é algo meio tenebroso. Tipo, ele foi pescado e virou lâmpada de restaurante. O pirata. É a misteriosa pintura de um pirata com um papagaio, que sempre aparece na abertura do desenho. Embora alguns fãs achem que ele é o holandês voador, ou até mesmo o pirata pet, ele não é nenhum dos dois. É simplesmente uma pintura que não tem história alguma. No episódio Entrando numa Fria da 6ª temporada, é a única vez em que o personagem aparece sem ser em forma de pintura. Fora de... Então, uma coisa eu ia falar é que, inclusive, as aberturas desses episódios do Bob Esponja, pra mim, são umas aberturas muito legais. Primeiro que são diferentonas do resto da série. Também de ter uma música, de ter um ritmo que eu acho legal, o ritmo da música. E também a forma que é feita a abertura desse episódio eu acho legal. Lógica. Bob Esponja tem muita coisa que contraria totalmente a lista física e lógica, tipo a fenda do Bikini, que tem um corpo de bombeiros. No episódio da 3ª temporada, Festa da Calça Saltitante, o Bob Esponja lê uma carta que faz referência a isso, zombando do próprio desenho. Um remetente com certeza não faz a menor ideia das limitações físicas da vida submarina. Bom, é melhor jogar isso no fogo. A pintura sem fim da Sra. Puff. Não entendi esse daí. Eu não entendi. Não vou voltar mesmo, mas não entendi. A casa da Sra. Puff tem uma pintura um tanto quanto estranha. É uma pintura que mostra ela mesma abrindo a porta, e dentro dessa pintura tem outra pintura exatamente igual. As pessoas, elas pegam um frame específico e criam um coisa específico falando sobre aquilo específico. Um quadro conseguiu entrar no iceberg. Zooms perturbadores. Se você assistiu Bob Esponja quando era criança, com certeza esses zooms bizarros que apareciam no meio da cena te marcaram. São zooms bem medonhos e bem nojentos, que eu tenho certeza que muita gente achava bizarro. Quando tu é criança dá um pouquinho de medo, depois de tu cresce,
Eu acho engraçado essa cena. Tipo, ela dá de tudo Patrick ali com um dentão. Ele ali é do episódio lá do SB-129, não? Se não me engano, é. Gente, daí volta, o Lula volta pro passado. Inclusive, episódio muito bom. O retorno do Incidental 70. Os incidentais são uns 300 personagens de fundo que aparecem no desenho. Alguns deles são recorrentes e outros são completamente figurantes. Mas uma coisa é certeza, todos eles sempre estão por aí pela venda do biquíni, exceto o Incidental 70. Ele fez 9 aparições ao longo de suas primeiras temporadas, mas ele de repente desapareceu do desenho por 20 anos. O seu retorno acontece no episódio Batata Puff. A maioria de suas aparições são papéis de fundo, e ele teve apenas 2 falas no desenho inteiro. Nunca nem vi esse personagem. Mas também não é à toa de ele não foi tão utilizado depois. Nossa, gente. O vídeo da receita na como já tá na camada 3. E tem 6 camadas. O nariz do Bob Esponja. I'm down here, sir. What are you doing, lad? Squidward said I could help by burying myself. Please tell me that is your nose. It isn't. Durante muito tempo essa cena circulou pela internet, e muitas pessoas disseram que também lembravam de ter visto isso na televisão. Só que esse é mais um caso do famoso efeito Mandela, que é quando diversas pessoas têm uma falsa memória de algo que nunca aconteceu. A cena na verdade foi editada, e na versão original o seu siriguejo simplesmente puxa o Bob Esponja, sem falar nada daquilo. Foi muito bem feito então ali. Já que aquilo ali não é real. É por causa desse episódio eu acho que eu nunca assisti. Mas muito bem feito então a edição da dublagem ali. Eu acreditaria fácil que é algo real pela dublagem. Talvez a cena. Agora eu entendi a cena, gente. Deixa quieto. Gravação de 25 de julho de 2005. I'm ready. Hi, SpongeBob. SpongeBob. Peraí, qual é o nome do Tá, isso daí. É uma gravação que circulou pela internet, se tratando de um suposto erro que aconteceu quando um episódio de Bob Esponja estava sendo transmitido na Nickelodeon. Mas não demorou muito pra galera confirmar que aquela gravação não se passava de uma montagem feita por um fã. The Interdigital Zone. Essa é uma história em quadrinhos educacional, escrita e ilustrada pelo criador do Bob Esponja, Stephen Hillenburg, em 1984. Ele criou essa história para ensinar seus alunos sobre os animais das poças das marés, enquanto trabalhava como professor no Instituto Oceano. O livro foi co-apresentado por 2 criaturas marinhas, um camarão chamado de Rock e Bob, a Esponja, que foi uma versão inicial do Bob Esponja. Anos depois, um produtor de televisão entrou em contato com Hillenburg, então ele sugeriu que ele desenvolvesse uma série animada com essa temática de vida marinha. E foi assim que surgiu o SpongeBob, uma versão do Bob Esponja bem semelhante. Nossa, desde os Asco, então a Pérola já existia? O Patrick, os outros aqui eu até acredito. Mas até acende a Pérola. A Pérola desse tempo. No desenho original ela só tem um, né? Aqui ela tem 2. Sei lá. A que a gente tem hoje em dia. E depois de um tempo eles alteraram o nome para Bob Esponja, por conta de problemas com direitos autorais. Eu acho que ficou melhor. O SpongeBob eu acho que não ficaria tão bom. Bob Esponja é exibido em 7 canais diferentes no Irã. Além disso, as dublagens também são diferentes, e a maioria delas são de forma ilegal, e sem nenhuma permissão da Nickelodeon. A maioria das músicas usadas são substituídas por música persa, e também existe muita censura nos episódios. O exemplo mais famoso é o design da Sandy, que em vez de ser mostrada com seu biquíni, ela aparece usando um vestido roxo. Essa censura foi ordenada pelo governo iraniano, devido ao fato de sua roupa ser muito reveladora.
Plankton vende carne de peixe. No restaurante Balde de Lixo, todas as comidas oferecidas são compostas por chum, um ingrediente único do Plankton, que é uma porcaria. Na vida real, chum é uma isca usada pelos pescadores, feita de peixe picado, ou seja, o Plankton vende carne de peixe para peixes. Por sorte, toda a população da Fenda do Biquíni detesta aquela comida. Camada 4, pessoal. Esse com certeza é um dos filmes já feitos. Lembra da versão do Bob Esponja do Irã? Pois é, eles fizeram um filme do Bob Esponja por conta própria. Nesse filme, Bob Esponja e seus amigos... Nossa, gente, olha a qualidade do filme aí. Nossa, olha o tamanho do nariz daquele peixe verde. viajam para Tehran, a capital do Irã. E eu nem preciso dizer que esse filme não teve permissão da Nickelodeon, né? E ainda por cima, os caras fizeram uma animação horrível e com uma história pior ainda. Qual o sentido dele ir para a capital do Irã, sendo que eles estão debaixo da água? Qual o sentido? Bob Esponja Rampants. Essa é uma paródia bizarra do Bob Esponja que circulou pela internet nos anos 2000. Bob Esponja e Patrick estão entediados enquanto jogam, então eles decidem enrolar um baseado. Só que por azar deles, a acabou. Eles vão até a casa do Lula Molusco, que nessa versão é um vendedor de alga marinha, se é que me entendem. Eles não têm dinheiro a oferecer, então o Lula Molusco manda eles embora. Os dois decidem invadir o carro do seu siriguejo e roubar o som do carro dele. Eles entregam toca-fitas pro Lula Molusco e pegam a mas logo o seu siriguejo aparece e pretende pegar de volta o seu aparelho de som. O episódio termina com o Bob e o Patrick relaxando. Eu nunca ouvi falar e gostaria de continuar sem ouvir. Abertura original do episódio piloto. Hoje em dia nem tem como imaginar uma versão diferente, mas a primeira versão da abertura feita pro episódio piloto é totalmente diferente do que a gente vê hoje em dia. Se liga. Não é tão ruim. Vou ser sincero que a abertura do piloto não é tão ruim, até que é uma abertura legal. Poderia ser uma abertura usada para, sei lá, tipo, por exemplo, em algum episódio especial e tal. É legal a abertura. Siriguejo tem overdose de Esse é um jogo feito por fãs. Nele você joga como seu siriguejo e o seu objetivo é entregar para os seus amigos e outros moradores da Fenda do Biquíni. Nossa, não, esse eu vou pular, tá, gente? Principalmente a ambientação do jogo. Sinceramente, eu acho que a Nickelodeon poderia se basear nesse jogo e fazer uma coisa legal. Talbot Harry. Esse é um personagem que aparecia no episódio O Turno Macabro, que é aquele episódio que o Lula Molusco conta pro Bob Esponja a história do terrível Zé do Picadinho. Mas voltando pro Harry, ele foi deletado do episódio e totalmente esquecido. Anos depois, um animador fez um teste de como ficaria o personagem Harry numa das cenas do episódio. Agora dá pra entender porque ele foi tirado, tá mais parecendo um personagem saído de Draft Falls. É, ficou meio esquisito. O Nosferatu eu acho que ficou mais legal. Imagens em Super Esponja. Lá vem, gente, lá vem. Super Esponja é um jogo do Bob Esponja de PlayStation. Foi lançado em 2001. E galera, depois do surgimento da internet, não se tem como esconder nada de hackers. E na verdade, nem foi tão difícil assim. Alguém encontrou nos arquivos do jogo antigos rascunhos dos personagens e foram
Olha, eu já joguei esse jogo, mas eu nunca zerei. Ia ter o Homem Cereja, o Homem Cereja, Homem Sereia e o Mexilhãozinho. Legal. Foram encontradas imagens dos personagens se divertindo, se é que vocês me entendem. Uma dessas imagens era o Patrick e o Bob Esponja. E a outra era o Patrick e a Sandy. E o pior de... Não. Pra que isso? Não. tudo é que sim, isso é uma história real. Essas imagens realmente estavam nos arquivos do jogo. Mas obviamente elas foram cortadas da versão oficial do jogo. Ainda bem, né? Em que situação, em que hipótese aquelas imagens vão ser utilizadas no jogo? Filmagem real de Patrick e Bob Esponja. Tá, esse daí é legal, se for o que eu tô Em pensando. 2021, alguns exploradores marinhos encontraram uma versão da vida real de Bob Esponja e Patrick. Isso aconteceu durante um mergulho em 27 de julho no Oceano Atlântico. Mas embora pareça divertido pensar que os animais estão fazendo amizade, a verdade é muito mais sombria. Um especialista em estrelas do mar explicou que a razão pela qual a estrela do mar está ao lado dessa esponja é porque ela está prestes a ser devorada, já que as estrelas do mar são conhecidas por se alimentarem de esponjas e não o contrário. Bob Esponja em Shabbat. O vídeo é legal. Se não souber o contexto. É uma imagem que até pouco tempo atrás eu achava engraçada. Agora de descobrir a estrela do mar e a comer a esponja não ficou tão legal. É mais um filme iraniano de qualidade duvidosa. Bob Esponja e seus amigos Parecem uns bonecos de posto. O Bob Esponja ele tá vesgo. O Patrick tá olhando pra blusa azul do seu siriguejo. Seu siriguejo tá olhando pro céu. agora decidem que vão administrar uma fábrica de caixas. É isso mesmo, uma fábrica de caixa. Dá pra você encontrar o filme completo em alguns sites duvidosos. Só que não tem legenda nem nada do tipo. Até porque esse é mais um filme feito sem permissão da Nickelodeon. Tem humanos. Humanos não é nenhum problema. Em vários filmes do Bob Esponja aparece humanos. Mas o problema mesmo é humanos com eles fora da Terra do tamanho dos humanos. Camada 6, gente. Camada 6 e último. Sandy pelado. Já começa assim. Em um dos episódios da 7ª temporada, o Plankton se passa por Sandy para tentar roubar a fórmula do hambúrguer de Siri. Nesse episódio, quando a Sandy vai tomar banho, ela tira todo o seu pelo e a gente vê como ela é por baixo daquilo tudo. Bom, só isso já é estranho, mas a coisa mais bizarra é como foi desenhada a primeira versão da Sandy sem os pelos. E dá pra entender porque a Nickelodeon não aceitou que esse episódio fosse ao ar. Nossa, aquela versão da Sandy ali. Ainda bem que não apareceu, muito estranho. Incidente brasileiro do Bob Esponja. Isso foi em 2016, quando o Bob Esponja estava sendo transmitido na televisão e o som da clarineta do Lula Molusco emitiu frequências. Essas frequências fizeram diversas crianças se cagarem. Supostamente o som da clarineta havia sido trocada por outro som antes de ir ao ar. Diversas crianças foram ao hospital nesse dia, só que as notícias não se espalharam porque tinha acabado de começar as Olimpíadas do Rio 2016. Então tudo isso sobre esse caso foi encobrido. Na internet afora haviam diversas postagens falando sobre esse incidente, até que vários brasileiros começaram a comentar que isso nunca havia acontecido por diversos motivos, como o fato de ninguém no Brasil saber dessa história. Mas já foi confirmado que nenhuma frequência de áudio é capaz de fazer uma pessoa se cagar. Então, é bem certeza que essa história foi inventada por algum troll. Provavelmente, né? É porque ó, não tenho certeza do que eu tô falando. Me corrijam se eu estiver errado.
Mas eu achei meio difícil o episódio pro ar trocarem sem querer o áudio. Tipo assim, nossa, vou botar esse programinha aqui pra criança no ar. Nossa, eu acabei botando com um áudio estranho. Nossa, vou deixar, eu acho que não vai ter problema nenhum. Eu acho que no mínimo a pessoa poderia tirar então e colocar rapidinho com a forma certa, né, gente? É meio óbvio, isso daí seria meio que algo errado. E também não. Eu não entendi muito bem sobre ali o coisa de se assustar com uma frequência sonora. Eu não entendi muito bem. Dá pra se assustar, mas não da forma de ali tá falando de crianças foram para os hospitais por causa de uma frequência sonora. E aí, seus mitos, beleza? Curtiram o vídeo? Se você quiser apoiar o canal, é só deixar o seu like. Ah, e se você não tiver inscrito... Ah, o coisa acabou. O vídeo acabou. Gente, foi esse o vídeo do iceberg do Bob Esponja. Gostei de assistir. Achei um iceberg bem feito, bem trabalhado. Crédito a pessoa que fez o vídeo. Então, gente, achei que o vídeo ficou muito legal. E eu tentei pegar um iceberg não tão grande, até pra não ficar um vídeo tão grande, porque eu falo demais no vídeo. Então o vídeo vai ficar grande para eu falando. É bom a gente se inscrever no canal do cara. É o Chase. Eu vou estar tentando deixar o canal do cara aí na descrição, só não me esquecer. Ponte, espero que você tenha gostado. Deixe seu like pra tá ajudando esse vídeo também. Por favor, ajuda aí. Se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, gente. Deixa o like até para o YouTube entender que o vídeo ele é bom e recomendar para mais pessoas. E também não se esquece de dar o like no vídeo do canal original. E nem se inscrever no canal dele. E se inscreve no meu também, por favor. Deixa nos comentários se vocês gostaram do vídeo ou não. Caso vocês queiram outro vídeo iceberg, eu vou estar deixando aí no card. E bom, até o próximo vídeo e tchau!